que crescemos assistindo Cyberpop. 皆様ね、ブラジルに来てくださり誠にありがとうございますね。ブラジルへようこそ。みんなはサイバーコップのことが大好きです。だからね、皆さんはすごく嬉しいです。ありましたか？どうでしたか？あんまり気は乗らなかったのね。でも聞いたらサイバーコップは変身ポーズがないなら OK 頑張ります。それでオーディション受かったんです。Ele disse que no caso dele teve teste e que ele achava tosco fazer uma pose de transformação. E aí ele perguntou se ia ter, que disseram não, não vai ter que se fazer pose para transformar. Eu falei, então tá bom, eu vou caprichar. E aí ele passou. ありました、アクションのオーディションと、アクションかな、なんかバク転とかをした思い出があります。その前にサタン、サイバ君とは3人組のアイドルグループをやってまして、その延長で番組をやるのかなと思ってたんですけど、1人はまあ出なくて、結局2人だけが出ることになりました。 Então ele participou, ele teve uma audição também, participou do processo e chegou um ponto que no final o pessoal ficou dividido só em pequenos grupos, né, 3 grupos apenas, e no final das contas os 2 acabaram conseguindo o papel nesse processo todo. Olá! 上杉智子役の千葉美香です。私はオーディションなくて先にエンディングテーマのシューティングスターのレコーディングからスタートしたと思います。で、そのまま上杉智子役でヒロインとして撮影入りますよっていうお話でした。 No caso dela também não teve teste, mas como ela tinha acabado de compor a música que seria o encerramento, todos conhecem, né, Shooting Star, ela acabou sendo escolhida então para fazer a Tomoko, inesquecível Tomoko Uesugi, e aí então se tornou parte do cast. Que legal! As físicas que eles tiveram, principalmente, né, em cenas que eles tinham que vestir a armadura. 4人の質問なんですけれども、撮影中一番難しいところは何ですか？戦うこととか、飛ぶこととか、転ぶこととか、一番難しいところは何でしたか？スーツアクターの方が入ってくださっていて、で編集する前だけが僕がやってたんで、実質僕は撮影現場に行くのは彼らとは彼らの半分しか撮影現場に行ってなかったんで、なかなか最初のうちは打ち解けることができなかったというか、一生懸命僕が主役だったんで他の人たちは気を使ってくれてたんですけど、なんかいまいち居心地が悪かったのを覚えてます。途中からもそういうことはなかったですけど。 Então, no caso dele, o mais difícil, na verdade, não era menos difícil do que para os outros, porque ele era o único que não tinha que fazer as cenas de ação, porque ele tinha um dublê e os outros não. Então ele tinha meio que a metade do trabalho que todos os outros tinham. Então acaba que ele não tinha assim uma parte tão difícil quanto essa. A dificuldade maior estava nas cenas que ele tinha mesmo que interpretar. 飛ぶのがちょっと初めはやりにくかったけど大丈夫でした。 Ele falou que o capacete era um pouquinho maior do que a cabeça, então sobrava um espaço ali, dava uma balançada. Isso era muito difícil no começo, não dava para ver muito bem também por causa disso, assim. Então isso era um pouco difícil no começo e também teve algumas cenas que tinha que pular lugares altos ali, que no começo também foi difícil por causa disso, mas depois acostumou. 難しさはすごくあったかな。No caso do Saturno, como era um personagem muito expressivo, que chorava, ria e fazia caras e bocas, quando ele colocava a máscara, ele não tinha certeza se estava conseguindo passar essas mesmas expressões, porque a máscara não deixa você sorrir, não deixa você chorar. Então, será que estou sendo expressivo o suficiente, transformado?
Então ele tinha essa dúvida, devo interpretar de uma maneira mais espalhafatosa, mais contida? Ele não tinha essa certeza quando estava transformado. Esse foi o maior desafio para ele. 永遠感情とか全くなかった状態ですよね。ということは武田っていうのはそもそも女好きなのかもしれないですね。はいはいはい。千葉様今。私はそうね、エリートだからこういう軽い感じの男の子を相手にしないようなエリートさを演じなきゃいけないなって思って撮影してたような気がします。Então, ele falou que no caso havia uma diferença de idade, então existia todo um cuidado ali de certa forma também, né, nesse tipo de interação, mas que aos poucos, essa foi uma cena do primeiro episódio, né, vocês lembram? Aos poucos as coisas foram se tornando mais naturais à medida que o tempo foi passando. E ela falou que o desafio é porque ela tinha que fazer uma policial de elite e no começo ela tinha que não dar moral para ele, que era um recém-chegado, né, apesar de que depois a gente sabe que as coisas mudaram. Então o desafio no começo era justamente esse, lidar com o fato de que ela tinha que dar uns cortes nele, por assim dizer. Mas alguém quer complementar alguma coisa? Bom, tá bom. Era tão famosa no Brasil, qual foi a reação deles? それはね、サイバーコップはブラジルで大人気ですね。いつ初めてそういうことをした時ですか？それともした時にどう思いますか？びっくりしましたか？僕が多分サイバーコップがブラジルで放送されているというのを知ったのはおそらく4年ぐらい前に見た YouTube だったと思います。サイバーコップで検索してみたら違う国の言葉でサイバーコップが出てた。これはどこのなんだろうって調べてみたらブラジルだった。4年か4年ぐらい前の YouTube で始めました。No caso dele, mais ou menos uns 4 anos atrás, ele foi pesquisar sobre o Cybercop no YouTube e viu o Cybercop em outro idioma, em outra língua, né, dublado, né, claro. E aí foi pesquisar onde que era, do que era, e aí descobriu que era aqui no Brasil. 初めてそこでブラジルでやってんだって思って知りましたね。だから結構それも何年か前、4、5年前っていうかもっと前かも、に知りました。 No caso dela, foi o Saturno, né, que avisou ela, ó, Mika, tem muito fã no Brasil e tal, tá sendo transmitido no Brasil a série e tá fazendo muito sucesso e tal. Foi um pouco mais tempo, foi há mais tempo do que no caso do Júpiter, uns 5 anos, talvez um pouco mais, que ele contou para ela, ela ficou sabendo e ficou surpresa.